Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pensa comigo. E se, de repente, do nada, a humanidade inteira simplesmente sumisse? É exatamente isso que a gente vai explorar. Um experimento mental para entender como nosso planeta reagiria se não estivéssemos mais por aqui. Então, a grande pergunta é essa, né? O que acontece se, de uma hora para outra, puf, a gente some? E olha, não estamos falando de um apocalipse com desastres e tudo mais, não. A ideia aqui é sobre ausência. Uma ausência total e repentina. Sabe o que é mais impressionante? Para o planeta em si, nosso desaparecimento não seria nada demais. Pelo menos no começo. A Terra ia continuar girando, o Sol ia nascer, tudo normal. A mudança de verdade, a virada de chave, seria a perda do nosso controle. A falta daquela manutenção que a gente faz o tempo todo. É aqui que a coisa fica interessante. Pensa só nesse contraste. O nosso mundo, o mundo que construímos, precisa de energia, de ajuste, de manutenção, o tempo todo para não cair aos pedaços. Já o mundo natural, ele opera com outras regras. Ele segue a física, a gravidade e o mais importante de todos, o tempo. E é quando a gente tira da equação essa nossa necessidade de controle que tudo começa a mudar. Ok, vamos começar a contagem. As primeiras 24 horas. É o que podemos chamar de o grande desligamento silencioso. É quando todos aqueles sistemas que a gente nem vê, mas que mantêm nosso mundo funcionando, começam a ruir. É quase instantâneo, sabe? As redes elétricas, elas são super delicadas. Precisam de um balanço perfeito entre o que é gerado e o que é consumido. Sem ninguém lá para ajustar, os sistemas automáticos entram em ação para evitar um dano maior. E, pronto, começam a desligar as usinas, uma por uma. É um efeito dominó. O apagão não é de uma vez só, ele vai se espalhando, como uma mancha de escuridão cobrindo o planeta. E com o fim da energia, vem uma das primeiras coisas que a gente perceberia se estivesse lá: o silêncio. Pensa bem, aquele zumbido constante da cidade, dos motores, do ar-condicionado, tudo isso some. O que sobra? O som do vento, da chuva, dos bichos. O planeta entra num silêncio profundo, um tipo de silêncio que não existia há séculos. E tem outra perda, uma perda silenciosa, mas gigantesca: os data centers. São basicamente os cérebros do nosso mundo digital, né? Eles precisam de refrigeração o tempo todo. Sem energia, sem manutenção, eles superaquecem. E aí? Trilhões de dados, a nossa memória coletiva inteira, simplesmente evaporam. Fritam. Passamos das primeiras horas. Agora, nas semanas seguintes, o colapso para de ser uma coisa invisível de sistemas e vira algo físico, que dá para ver. É o começo do desmoronamento das cidades, e elas vão ser as primeiras a sentir o baque. Sem eletricidade, não tem bomba d'água. Simples assim. Primeiro, acaba a água potável. Logo depois, o esgoto, que não está sendo bombeado para lugar nenhum, começa a voltar, ele transborda, e as cidades viram basicamente um lugar biologicamente perigoso. Mas o perigo real vem de baixo. Pensa nos metrôs, túneis, garagens subterrâneas. Tudo isso depende de bombas funcionando 24 horas por dia para tirar a água. Sem elas, a água da chuva, a água do subsolo, ela começa a encher tudo. A cidade começa a afogar por dentro, sabe? As fundações vão sendo corroídas pouco a pouco. E os animais? A nossa ausência causa um efeito devastador e imediato para aqueles que dependem da gente. Os pets presos dentro de casa, os animais em fazendas, o destino deles é bem triste. Mas, por outro lado, alguns se adaptam. Gatos, algumas raças de cachorros mais resilientes, eles sobrevivem. E acabam virando os novos predadores do topo na selva de pedra. Agora, vamos pular um pouco no tempo. Décadas se passaram. E aqui, a natureza deixa de só ocupar os espaços vazios. Ela parte para ofensiva. Ela começa ativamente a desmontar o nosso mundo, tijolo por tijolo. E quem são os soldados nessa ofensiva? Bom, o general é a água. Ela se infiltra em absolutamente tudo. Depois vem a vegetação, que é insistente. Qualquer rachadura vira um caminho. Aí temos a corrosão, enferrujando todo o metal, e o fogo. Imagina só um raio atinge um prédio. Sem bombeiros, o incêndio vai até não ter mais o que queimar. O fogo vai redesenhar a cidade. A atmosfera é uma das que se recupera mais rápido. Olha só, aquela poluição mais visível, tipo fuligem, some em questão de semanas. O ar fica limpo. Mas o CO2, o dióxido de carbono, esse é outra história. Ele é teimoso. Fica lá por décadas, como uma memória química da nossa passagem. O aquecimento que ele causa continua por muito, muito tempo. E outra coisa incrível que acontece: a escuridão volta. Sem luzes da cidade, a poluição luminosa some por completo.
As noites voltam a ser escuras de verdade, cheias de estrelas. E isso tem um impacto gigantesco na vida selvagem. Os insetos noturnos se recuperam, os pássaros que migram voltam a usar as estrelas para se guiar. O planeta finalmente volta para o seu ritmo natural de dia e noite. Tá, mas e as nossas grandes obras? Aquelas coisas que a gente construiu para durar para sempre. As pontes gigantes, as barragens, os arranha-céus. O que acontece com eles? Será que eles aguentam o tranco sem ninguém para cuidar? A resposta, quando a gente olha numa escala de séculos, é não. Até os nossos gigantes começam a cair. De novo, os vilões são a água e a ferrugem. Não tem jeito. O aço dos cabos das pontes, o concreto das barragens, as vigas de aço dentro dos prédios, a água entra, aos pouquinhos, e vai destruindo tudo por dentro. A verdade é que essas estruturas gigantescas não foram projetadas para durar sozinhas. Elas precisam de nós. E no litoral, a mudança é ainda mais radical. Os portos, sem ninguém para limpar, vão se enchendo de areia e lama. Aqueles muros que seguram o mar, eles caem. O oceano simplesmente pega de volta o que era dele. Ele redesenha o mapa, seguindo as próprias regras. E agora, o pulo final. Milênios no futuro. O que sobra? Qual é a nossa cicatriz no planeta, numa escala de tempo geológica? Depois de milhares e milhares de anos, quase tudo que a gente construiu já virou pó. O que vai sobrar é uma camada bem fininha nas rochas, no registro geológico. Uma camada feita de quê? De coisas que a natureza não sabe como decompor. Microplásticos, poluentes químicos que não somem, vidro, cerâmica e isótopos radioativos da nossa era nuclear. Essa vai ser a nossa assinatura, o nosso fóssil. E isso leva a gente a uma reflexão final, né? Talvez o nosso legado mais duradouro não sejam as pirâmides ou os arranha-céus, mas sim os materiais que a gente criou e que o planeta não consegue digerir. Uma marca que vai virar parte da própria rocha da Terra. Um testemunho silencioso de que, por um piscar de olhos no tempo geológico, a gente esteve por aqui.